Essa vai ser muito boa. Espero que as pessoas não acham que eu estou ficando maluca. Não é questão de eu estar ficando maluca. Tá na cara de todo. Principalmente tá mostrando nos filmes, nas novelas, até no mesmo desenho. Mas as pessoas acham que aquilo é normal. Não, aquilo é só história de gibi. Olha, o Apocalipse foi criado pelo próprio homem. E a cidade santa, eles já estão formando lá no céu há muito tempo, através de enviar satélite. Não, essa eu estava estudando um tema aí sobre robôs superpotentes que eles estão fabricando. É assim. Aí eu me lembrei da tal cidade santa, rapaz. A tal cidade santa celestial. Cara, tá na nossa cara e nós não percebemos. Eu vim perceber agora, eu já ri tanto. Eu não poderia deixar de fazer esse vídeo para clarear mais o entendimento e raciocínio de vocês e fazerem vídeo super dando boas explicações. Como eu já disse, eu não tive muito estudo, mas o pouco que minha mente possa captar, se eu estiver ficando meio andapuca, por favor, me dê explicações aí. O porquê? Não, Fátima, você está errada. Calma, amiguinha. Não, essa foi demais, gente. O tal da mitologia do Apocalipse é certo, gente. Como é que os humanos têm uma inteligência sobrenatural que essas religiões dos infernos cegou a mente humana das pessoas, aprisiona? Repara só. A tal das 7 trombetas, os 7 selos, os 7 castigos, aos poucos já está começando, né? As pragas, as águas sendo danificadas, a natureza sendo danificada, mas tudo pelo próprio homem. Ó Deus, você foi Deus, porque se você necessita de 100% do homem, ser humano, para fazer e realizar as obras para você, você para mim é um idiota, ou seja, um boneco de pano. Não, essa foi boa. Até a cidade santa, puta que pariu, até a cidade santa que vai vir lá do céu, são satélites, raciocínio humano. Imagine 1000 satélites. Que tamanho tem um satélite que os bilionários, classe média, baixa e pobre, mais cedo ou mais tarde um dia vão ser eliminados todos. Eu tenho uma pouca ideia de como é que vai ser. Principalmente as pedras guia da Geórgia. Não esqueça que as pedras guia da Geórgia são profecias. E o mais pior, profecias que vão ser cumpridas. Milhares de anos eles já planejavam. Aí eles fizeram as 4 a 6 tábuas de granito e botar lá os 10 sagrados mandamentos. Ou seja, profecia que um dia vai ser cumprida. E já estão começando. Aquela propaganda do Santander, onde eu pelejei para pegar ela, e de mesmo assim, feliz humanidade até 2003. Já estamos chegando. Significa que só tem 1 ano ou 2 anos para a gente ter um pouquinho de liberdade na mão do governo. Imagine daqui a 2030 que eles planejam. O que é que eles vão fazer, gente? Não me cabe na cabeça. Tem aquelas 17 ordens do governo para toda a humanidade, que é igual os 10 mandamentos da pedra guia da Geórgia. Gente, imagine, vamos calcular 1000 satélites. Vocês têm ideia de quantos satélites já tem lá no espaço? Imagine, você não vê esses filminhos aí de filme, até mesmo desenho, Power Ranger e outros por aí, que aqueles robôs se encaixam uns nos outros e vai formando carro, vai formando casa, vai formando tratores, vai formando o que eles querem, vai formando um robô grande, aí aqueles brinquedos que vão encaixando um no outro. É como aquela brincadeira de quebra-cabeça que você vai encaixando uma peça na outra. Rapaz, eu tô chocada com a revelação dessa. Imagine, vamos supor, 1000 satélites no espaço, ele leva um, depois leva outro, depois, só que cada país, porque se você for, quem já estudou sabe que eu estou dizendo muito bem,
Quem já estudou um pouco sobre o Illuminati, como é que chama? O ocultismo. Ocultismo significa algo que está por trás, é como a Bíblia. A Bíblia é maligna, oculta. O que tem por trás da Bíblia é terrível. A Bíblia é um livro diabólico e satânico, só que eles anunciam como a Bíblia é um livro sagrado, bom e maravilhoso. É um livro imoral para qualquer ser humano. Os miseráveis escondem isso. Quando a gente dá os versículos, fica tudo latindo feito o cachorro e cai fora com o rabinho entre as pernas, covarde. Vamos supor só 1000 satélites, que talvez eles planejam 100 mil satélites, formando a cidade santa dos escolhidos lá no céu. Gente, essa é demais. Faz de conta que esse lápis é um foguete, né? Esse lápis é só um foguete. Faz de conta que um foguete de quantos metros tem um foguete, quantas toneladas ele pesa, né? Aí, aqui é a parte do foguete que sobe. Agora essa, meu compadre, essa daqui é demais. Imagine 1000 pedacinhos desses se formando no espaço junto, encaixando um no outro. Essa cidade santa vai ficar demais. Eu já vi isso nos filmes, rapaz. Aí os bilionários, né? Porque lá só vai entrar quem é bilionário. Pobre vai ser eliminado aqui na Terra. Mas ainda tem o túnel gigantesco em forma de cidade que eles estão fazendo, não é só um não. Tem vários países aí que eles estão formando túnel enorme, imenso, lá embaixo na terra e lá embaixo uma cidade. Lá eles plantam, lá eles, através dos estudos da ciência que eles têm, ele forma chuva, forma estufa para plantar o que quiser. Para que isso? Qual o objetivo? Coitado de quem ficar em cima da terra, quando esses ratos bilionários começar a se refugiar nos seus esconderijos. Eu sabia que eu posso pagar um preço muito alto por estar anunciando isso. Eu vou morrer mesmo dia. Tô nem aí, eu não sou escolhida dos bilionários, ao contrário. Pra mim eu sou pior do que pra eles eu sou pior do que um verme e uma barata, tem que ser esmagado. Aliás, nós. Nós não somos bilionários, muito menos a nossa família e nossa descendência. Muitos satélites, como eu já disse, estão formando cada dia mais no espaço. Eles levam aí depois, não, Fátima, você está muito equivocada, porque eles mostram também voltando. Essa mídia é igual a injeção do coronavírus. É doce na boca de criança, mas eu, tô fora. Ele mostra um satélite, mas não só tá. Eu gaguejo que sua molega. Vamos a todas as mídias. Você vê no filme como é. Os filmes. Um dia desse eu assisti um de que eles pegaram um extraterrestre, eles botaram num acampamento. Esqueci o nome, rapaz. Um acampamento federal. Qualquer um pode entrar num acampamento federal no deserto. Tenta entrar lá. Lá é segredo e sigilo 100% absoluto. Ai de quem soltar uma faíscazinha de lá. O que acontece lá dentro? Vem todas as mídias. Vamos fazer uma filmagem desse satélite indo para o espaço. Lá eles vão levar as informações. Depois vem. Mas os que estão indo por trás desse. Como é que se diz o ditado? Um acampamento. Já disse agora, eu esqueci. É porque eu não tenho muito estudo sobre essas coisas. Acampamento da Federal. Hein? Ele só dá um para mostrar ao povo. Mas pode estar indo 10, 15, 20, não sei quanto, ocultamente. São fabricadas muitas. Essa eu apostei até aí já. Antes dessa. Milhares de robôs superpotentes estão sendo fabricados todos os dias. Ai, Fátima, como você mente. Vamos ver. Se nós estivermos vivos daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos.
Feliz 2003. E tudo vai acontecer, os objetivos dele até 2030. Com qual objetivo eles estão fabricando soldados, robôs superpotentes, indestrutível. Isso é tirando as câmeras superpotentes que está em todo o globo Terra. O globo Terra já tá quase completamente globalizado. Eles vão botar por final a globalização da humanidade, porque aí vai ser tantas guerras, que misericórdia. Aí o que sobrar, se você fizer parte desse que sobrar dessa globalização, aí você sim, tente se lembrar do que eu disse. E muitos que estão aí anunciando, como é que chama? Sim, drones, águia, drones que é potente como a águia. Tá certo que isso é tecnologia boa, né? Mas eles não vão usar só como doce em boca de criancinha não, viu? Como vocês me explicar a gigantesca incubadora de semente de todas as espécies, de todos os países? Deixa eu ver onde é, eu acho que é na Antártica, que eles dizem que o aquecimento global está cada dia mais 24 horas derretendo as geleiras. Mas quem pode garantir 100% que isso é verdade? Porventura a gente foi lá para ver com nossos próprios olhos? Porque é lógico que a geleira derrete, porque lá não é 24 horas no escuro, no gelo, não, lá tem clima também como aqui. Aqui não tem primavera, outono, verão, inverno, de jeito é lá. Aí depois do ocorrer de acontecer um verão mais forte do que os outros anos, aí a geleira desmancha. Aí ele aproveita aquele momento que está acontecendo aquela situação e filma para dizer que é o ano todo daquele jeito. Miserável. Aí lá já passou uma vez, pai, foi no Globo Rural. Acho que foi no Globo Rural. Se não foi no Globo Repórter, o Globo Repórter é um programa muito bom. Imensa incubadora de sementes e mais semente. Ué, se o planeta existe há mais de milhões de anos e existe vida de toda espécie aqui no planeta Terra, para que se preocupar com mais de 1 milhão para frente? Quando eu me lembro da Cidade Santa, que os bilionários estão começando a criar, que eu não sei que tamanho já está lá no espaço, gente, vai ser demais. Quando essa Cidade Santa vir lá do céu para pousar aqui na Terra. Eita! Isso não é uma piada, gente, é a realidade. As profecias do Apocalipse é criada pelo próprio homem. Como eu digo a vocês de um vídeo que eu fiz aí. E por que a tal das Bíblias satânicas também tem profecia? Porventura o diabo é tão poderoso igual ao tal Deus, é? São irmãos gêmeos, é? E o tal diabo também tem onisciência, é? Pronto que digo. Quantos, talvez até milhares de anos, eles planejam essa tal pedra guia da Geórgia? Porventura o homem, o ser humano, tem onisciência? O que tem o ser humano planejar algo para daqui a 1000 anos? Ele, quem planejou aquilo, não vai executar, botar em prática. Mas com certeza daqui a 1000 anos vai ter seres humanos vivos para pôr essas ações em prática. É ou não é? Para que serve registro? O lixo do diabo da Bíblia não existe há mais de 3, 4 mil anos? Me explica essa? E pode ficar ciente que essas Bíblias todas do mundo vai acabar, eles vão formar outra, a tal da verdadeira mesmo, extraída de mais de 1000 livros. Como a história? Conta a história do tal dos mortos. Foi extraída do livro dos mortos, do antigo Egito, entendeu? Como foi formado, como diz o ditado, o primeiro cientista, porque a Bíblia
é criada por cientista. Cientista da fé. Quantos anos o cientista não passa estudando um medicamento, uma química? Aqueles primeiros que começam a estudar a química e o tal medicamento e outras coisas, eles não conseguem chegar àquele resultado perfeito. Mas depois eles morrem, depois vem outro cientista novo, aquele morre, depois vem outro cientista novo, aquele morre, vem outro cientista novo. Se não consegue daqui a 100 anos, pode conseguir daqui a 500 anos, pode conseguir daqui a 1000 anos. Só que uns vão estudando é como a porcaria da Bíblia. A Bíblia ela foi modificada, tanto e continua sendo modificada. Só esses diabos cegos, miseráveis da fé, fodida, fedorenta, fé hoje, é que não consegue enxergar. Mas se você hoje mesmo pegar uma Bíblia de 100 anos, 200 anos, 300 anos atrás, você vai ver a diferença terrível. E se você pegar hoje, tem a Bíblia de Macedo, tem a Bíblia dos gays, tem a Bíblia de todas as espécies, só aqui no Brasil, você confere o ensinamento dessa porcaria dessa Bíblia que você vai ficar assim, que merda é essa? Aí depois você diz que é livro sagrado, recheada de contradições terríveis. Aí você diz, não, Fátima, é porque essa palavra era difícil para o ser humano entender. Aí botou esta que é mais fácil de entender. Aí outro velho diz, não, essa daqui também é muito difícil, vou botar essa outra. No fim da conta, e o que é sagrado pode ser mexido? E Deus não sabe do raciocínio mental humano, não? E Deus faz as coisas tortas para os seres humanos consertar, Meu Deus, é uma piada. É igual o nome dele. Dizem que é o nome mais fraudulento que tem lá de Israel, Yahweh. Não, mas Deus é imperfeito, ele botou o nome dele Yahweh, a humanidade não vai entender. Nós temos, como nós somos inteligentes e estamos acima desse Deus idiota criado por nós mesmos, nós temos que botar cada língua, cada povo, um nome. Exemplo, os brasileiros têm que ser um nome só, Deus. Nos Estados Unidos, God. No muçulmano, Alá. E o Espírito Santo de Deus é maluco, doidão, não reconhece o próprio nome dele transliterado como se fosse dele. Que loucura, que loucura! A Cidade Santa vai ficar demais. Deixa o comentário aí que é importantíssimo. Amigos e amigas, que tem um lindo, maravilhoso cérebro no crânio para raciocinar. Os religiosos não. Tem a mentalidade no coração. Como o coração não tem pensamento nenhum, é por isso que eles são mentalmente no cérebro morto. Só sabe o coração.